Você já conversou com alguém que tem uma ideia assim muito esquisita, que parece que nada convence ela do contrário? Será que ela está delirando? Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre os delírios, os erros e os pensamentos obsessivos. Então fica até o final do vídeo aí que você vai encontrar a diferença entre essas três coisas que eu vou falar. Assim, claro, que você se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, se você achar vídeos como esse importantes para a gente divulgar mais esse tipo de assunto. Meu nome é Daniel Barros, eu sou psiquiatra, sempre em diálogo aqui com a sociedade, e há algum tempo surgiu essa dúvida: o que será que é delírio? O que será que torna uma pessoa psicótica? O que define alguém estar psicótico? O que define alguém estar delirante? Então, a gente precisa diferenciar esses três fenômenos. O primeiro é um erro. O que é um erro? O erro é um julgamento inadequado da realidade. A pessoa viu uma coisa, ela interpretou de forma equivocada e ela chegou a uma conclusão errada. Ou ela se baseou em premissas equivocadas, ou ela recebeu informações que não estavam certas e ela chega a conclusões erradas e ela passa a sustentar uma opinião, a defender alguma coisa, ou a dizer alguma coisa, ou até ter uma impressão, uma percepção que é errada, que não corresponde à realidade. Então, sempre que ela olha determinada pessoa, ela acha que aquela pessoa quer fazer mal para ela. De repente, alguém disse para ela: olha, fulano quer te fazer mal, e ela acreditou, e ela chegou a essa conclusão errada. A principal característica do erro, que já traz uma diferença com relação aos delírios, é que o erro pode ser corrigido. Por mais que a pessoa esteja convicta, por mais que a pessoa tenha ali certeza de que ela está certa, de que as informações são corretas, de que sua conclusão é sólida, se você apresenta as evidências contrárias, se ela é melhor informada, se ela recebe ali as evidências contrárias àquilo, ela pode chegar à conclusão de: putz, achei que a pessoa estava querendo me fazer mal e não está querendo fazer mal nenhum. Achei que tal coisa causava doença e não causa doença não, eu que recebi a informação inadequada. Então, não é uma convicção inabalável, não é? É uma conclusão que a pessoa chegou, que com as informações corretas isso pode mudar, ela pode ser corrigida. No pensamento obsessivo, não é necessariamente algo errado, mas é uma ideia que fica vindo na cabeça da pessoa, que fica ali martelando e ela fica pensando naquilo o tempo todo, às vezes mesmo contra a vontade. No pensamento obsessivo do toque, por exemplo, aquilo é contra a vontade, faz mal para ela. Ela não gostaria de ficar pensando naquilo, mas aquele pensamento fica martelando na cabeça dela. Ela percebe que é o pensamento próprio, que é o pensamento produzido por ela mesma, mas produzido contra a vontade. Essa é a obsessão do toque, e é diferente do termo leigo para obsessão, que é aquela ideia prevalente. A pessoa só pensa naquilo, ela é obcecada, ela só fala naquilo, ela só pensa naquilo, ela tem medo daquela coisa, ou ela persegue aquela coisa, e é um pensamento que é sempre carregado de muito afeto, né? De muita tensão ou de muita paixão, porque a pessoa fica mobilizada afetivamente em direção àquele pensamento. Ele não é um pensamento, ele não é necessariamente errado, né? Mas ele não chega a ser delirante, porque ele também pode passar, esvaziadas as emoções, ele pode mudar, as conclusões podem ser alteradas, então ele não tem uma característica também inabalável, embora às vezes seja, né, uma coisa muito obsessiva da pessoa, aí tem até uma semelhança com ser inabalável, mas ele costuma estar atrelado à cultura. Ele costuma fazer sentido, ele é compreensível para quem conhece a pessoa ou para quem entende as coisas às quais ela foi exposta, as ideias com as quais ela cresceu ou que ela abraçou, você consegue entender, né? É compreensível que ela pense daquela forma, independente de a gente aceitar ou não, independente de a gente concordar ou não. Até aqui, identificou alguma coisa? Percebeu se você estava errado ou se você estava obcecado? Já diz aí nos comentários como é que você se percebe com relação a essa diferença. E vamos para a terceira, que talvez é a que mais gera dúvida, que é o que significa um delírio, que é um pensamento delirante ou uma ideia delirante.
A ideia delirante, ela tem algumas características. A mais chamativa é que normalmente ela é bizarra. É um delírio, às vezes, assim, que não tem absolutamente nada a ver. Tem a ver com espião, com marciano, com comunista infiltrado. São umas ideias, assim, muito elaboradas e muito implausíveis, assim. Mistura espiritualidade com conspiração, enfim, é uma coisa que não tem pé nem cabeça e não é compatível com a vivência da pessoa, com o dia a dia, com a cultura da pessoa. Então é uma coisa desconectada, uma ideia que parece que veio do nada. E essa é de fato uma das características, é o que a gente chama de uma ideia primária, a ideia que vem do nada. Às vezes, dependendo da situação, o delírio pode até ter um toque assim de um pezinho na realidade, então alguém que está numa situação de perseguição pode se achar muito perseguido, mas é raro. Normalmente o delírio ele é uma ideia primária desconectada com tudo, mas principalmente ele é uma ideia inabalável, ele é uma convicção que nada muda. Não tem evidência, não tem argumento, não tem prova, não tem absolutamente nada que faça a pessoa pensar de uma maneira diferente. Ela não consegue nem considerar a possibilidade de ela estar errada, ela não consegue nem considerar a alternativa, porque aquilo é uma certeza tão forte quanto você está vendo esse vídeo. É uma certeza plena e 100% e nada muda essa certeza. Agora, às vezes a gente tem algumas crenças assim, que são inabaláveis, que são firmes, mas que são ligadas à cultura, que são ligadas à religião, é uma ideia que não pode ser provada, é uma ideia que não tem uma base empírica na realidade, mas que é compartilhada com um grupo social, com um grupo religioso, é uma ideia que vem da fé, então isso não é uma ideia delirante, necessariamente. Às vezes a fé também, os delírios podem tocar em temas religiosos, mas essas convicções que são culturalmente compartilhadas, que fazem parte da vivência da pessoa na sua inserção social, também não são considerados delírio, porque o delírio quebra, de fato, com a inserção da pessoa na sua comunidade, na sua religião, é a pessoa que extrapola. Mesmo que seja um delírio religioso, as pessoas daquela comunidade falam, não, mas fulano tá fora da casinha, fulano exagerou, não é bem assim que a gente acredita, ele levou a coisa para um outro nível. Então uma ideia inabalável, uma ideia desconectada da realidade, uma ideia não compartilhada com as pessoas à sua volta e que geralmente traz sofrimento, traz um desconforto, traz dor emocional e traz prejuízos funcionais na vida da pessoa. Então, você veja que é diferente de um simples erro, que pode ser corrigido, de uma obsessão, de uma ideia que a pessoa tem ali muito fixa, que é muito afetiva, mas que pode passar com o tempo e normalmente é compartilhada, e é diferente também até de crenças que fazem parte da cultura da pessoa. É uma ideia primária que mobiliza toda a vida da pessoa. A pessoa fica girando praticamente em volta daquela ideia. Claro que isso à custa de muito sofrimento e de muito prejuízo funcional. Você já tinha essa noção aí do que é a diferença dessas coisas? Você já conviveu com alguém assim que parece que tinha uma ideia tão fixa que nada mudava e que ela era até prejudicada por essa ideia? Coloque aí nos comentários, vamos continuar a nossa conversa, vamos continuar debatendo aqui, trocando ideia. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like no vídeo, porque o like sempre é importante para a gente saber que o tema é bom, que a gente deve voltar a ele, né? Que você gosta, tem interesse nesses temas. E se inscreve no canal, recebe aí o alerta quando tiver vídeo novo. E não se esquece de dar aquela maratonada no canal, de ver os outros vídeos, porque você sabe que tema interessante você sempre vai encontrar por aqui.